David Lynch, o lendário diretor por trás do icônico filme Duna, de 1984, faleceu aos 78 anos, deixando um legado repleto de mistérios, polêmicas e uma influência inegável no mundo do cinema. Mas a sua trajetória não foi apenas marcada por sucessos. Lynch enfrentou inúmeras controvérsias, decisões criativas questionáveis e até brigas públicas com os grandes estúdios de Hollywood. E agora, sua morte levanta ainda mais perguntas. O que realmente aconteceu nos últimos anos de sua vida? Quais segredos ele levou consigo? Neste vídeo, vamos explorar os detalhes mais obscuros da vida e carreira de David Lynch, desde seus projetos mais controversos até os desafios pessoais que enfrentou em silêncio. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like e se inscreve no canal. A inscrição é super importante porque ajuda o YouTube a entender que você curte esse tipo de conteúdo e garante que mais pessoas descubram histórias fascinantes como essa. E se você quiser apoiar ainda mais o canal, considere enviar um Super Thanks. Assim, conseguimos trazer mais conteúdos exclusivos e aprofundados para vocês. Se não puder, não tem problema. Comenta aqui embaixo qual parte da vida de Lynch mais te surpreendeu até agora. E fica comigo até o final porque a última revelação sobre a morte de Lynch vai te deixar completamente impactado. David Lynch teve uma infância fascinante que moldou profundamente sua visão artística e criativa. Nascido em uma gélida manhã de 20 de janeiro de 1946, em Missoula, Montana, ele veio ao mundo em um ambiente que já prenunciava o contraste entre a simplicidade da vida americana e os mistérios que viriam a permear sua obra. Seus pais, Donald Lynch e Edwina Lynch, formavam um casal que representava perfeitamente o ideal da classe média americana do pós-guerra. Seu pai era um dedicado cientista do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, enquanto sua mãe atuava como professora de inglês, trazendo para o lar uma mistura única de pensamento científico e sensibilidade artística. A natureza do trabalho de Donald exigia frequentes mudanças de cidade, o que fez com que o jovem David experimentasse uma infância nômade, atravessando diferentes paisagens e culturas do território americano. Esta constante mudança, que poderia ser traumática para muitas crianças, acabou se tornando uma fonte rica de experiências e observações que mais tarde alimentariam seu trabalho artístico. A família se moveu por diversos estados, incluindo temporadas significativas em Idaho, Washington e Virgínia, cada lugar deixando suas próprias marcas na formação da sensibilidade do futuro cineasta. Em Boise, Idaho, onde passou parte considerável de sua infância, Lynch experimentou a verdadeira essência da vida suburbana americana. Um ambiente que mais tarde se tornaria cenário recorrente em suas obras, sempre retratado com um misto de nostalgia e inquietação. Foi durante esses anos que David começou a desenvolver seu interesse pela arte, encontrando na pintura sua primeira forma de expressão criativa. Seus pais, especialmente sua mãe Edwina, sempre apoiaram suas inclinações artísticas, proporcionando-lhe materiais de pintura e incentivando sua criatividade. A infância de Lynch foi marcada por uma curiosa dualidade. Por um lado, ele vivia em ambientes típicos de subúrbios americanos, com suas casas organizadas, jardins bem cuidados e uma aparente normalidade. Por outro, sua mente inquieta já começava a perceber as peculiaridades e os aspectos mais sombrios que se escondiam por trás dessa fachada de perfeição. Durante seus anos escolares, Lynch não se destacava academicamente, mas sua imaginação fértil e seu talento artístico já eram evidentes. Ele passava horas desenhando e criando pequenas histórias, muitas vezes inspiradas pelos cenários e personagens que encontrava em suas mudanças constantes. Um aspecto particularmente interessante de sua infância foi sua relação com a natureza. As florestas de Idaho e Washington, com sua vegetação densa e misteriosa, deixaram uma impressão duradoura em sua psique criativa. As noites passadas ao ar livre, os sons da natureza e as sombras projetadas pela luz da lua através das árvores se tornariam elementos recorrentes em sua obra futura. A vida familiar dos Lynch, embora marcada por frequentes mudanças, era estável e amorosa.
Donald e Edwina criaram um ambiente que, apesar de tradicional, permitia a expressão individual e o desenvolvimento da criatividade. Esta combinação de estabilidade emocional e liberdade criativa foi fundamental para o desenvolvimento artístico de David. As histórias que sua mãe lia para ele antes de dormir, combinadas com as explicações científicas que seu pai oferecia sobre os fenômenos naturais, criaram em Lynch uma peculiar mistura de pensamento mágico e observação precisa da realidade. Durante sua adolescência, Lynch começou a se interessar por fotografia, frequentemente documentando as diferentes cidades e paisagens que conhecia durante as mudanças da família. Este interesse pela captura de imagens seria crucial para seu futuro como cineasta. Suas primeiras experiências com câmeras fotográficas revelaram seu olhar único para composição e luz, elementos que se tornariam marcantes em sua cinematografia. Foi também durante esses anos formativos que Lynch desenvolveu seu fascínio pelo lado obscuro da vida americana. Mesmo vivendo em comunidades aparentemente idílicas, ele começou a notar as tensões subjacentes, os segredos familiares e as ansiedades que permeavam a vida suburbana do pós-guerra. Estas observações precoces alimentariam mais tarde suas narrativas cinematográficas, onde a superfície tranquila da vida americana frequentemente esconde correntes turbulentas de desejo, violência e mistério. A educação religiosa também teve seu papel na formação de Lynch. Embora sua família não fosse particularmente devota, a exposição à iconografia e aos rituais cristãos durante sua infância deixou marcas que mais tarde apareceriam em seu trabalho artístico, frequentemente misturadas com elementos de espiritualidade oriental que ele descobriria em sua vida adulta. Os verões eram particularmente significativos para o jovem Lynch. Enquanto outras crianças se ocupavam com atividades típicas da época, ele passava horas explorando os arredores de suas diferentes casas, coletando insetos, observando plantas em decomposição e fascinando-se com os processos naturais de transformação. Temas que mais tarde se tornariam centrais em sua obra cinematográfica. A adolescência de Lynch coincidiu com o auge dos anos 1950 e início dos anos 1960, um período de profundas transformações na sociedade americana. Foi nessa época que Lynch começou a desenvolver seu estilo único, muitas vezes criando obras que misturavam elementos realistas com aspectos surreais, uma característica que mais tarde se tornaria sua marca registrada no cinema. Em 1964, animado com a possibilidade de aprofundar seus conhecimentos artísticos, Lynch deu um passo significativo em sua formação ao ingressar na School of the Museum of Fine Arts, em Boston. No entanto, sua experiência lá foi curta e um tanto quanto turbulenta. Ele se sentia deslocado com o ambiente acadêmico tradicional e achava que as aulas eram demasiadamente estruturadas para seu espírito livre e experimental. Após apenas um ano, decidiu abandonar a escola, mas essa decisão, embora possa parecer precipitada, foi crucial para seu desenvolvimento artístico. Foi durante esse período de transição que Lynch começou a explorar diferentes formas de expressão artística, experimentando com fotografia, colagem e até mesmo escultura. Em busca de um ambiente mais adequado ao seu estilo único de criação, Lynch se matriculou na Pennsylvania Academy of Fine Arts, em Filadélfia, uma decisão que mudaria completamente o rumo de sua vida artística. A academia se mostrou um ambiente muito mais propício à sua criatividade, oferecendo uma liberdade que ele não havia encontrado em Boston. Foi lá que Lynch começou a desenvolver um interesse particular pela arte em movimento, fascinado pela possibilidade de adicionar dimensão temporal às suas criações visuais. Em Filadélfia, Lynch teve a oportunidade de trabalhar em seu próprio estúdio, um espaço que ele transformou em um verdadeiro laboratório de experimentações artísticas. O ambiente industrial e decadente da cidade teve uma profunda influência em sua obra, inspirando muito da atmosfera sombria e surreal que mais tarde caracterizaria seus filmes. Durante esse período, Lynch começou a explorar a interface entre diferentes formas de arte, misturando pintura, escultura
e som em instalações cada vez mais complexas. Um momento crucial em sua formação artística ocorreu quando ele criou Six Men Getting Sick, uma instalação que combinava escultura com animação em loop. A obra, que consistia em um filme de 1 minuto projetado em uma tela esculpida, com sons de sirene ao fundo, marcou sua primeira experiência com o meio cinematográfico. Este trabalho foi um divisor de águas em sua carreira, pois mostrou a Lynch as possibilidades infinitas que o cinema oferecia para expressar suas visões artísticas. Em 1970, Lynch recebeu uma bolsa do American Film Institute para produzir The Grandmother, um curta-metragem de 34 minutos que contava a história de um menino solitário que planta uma avó em seu quarto. O filme expandiu significativamente seu vocabulário cinematográfico, incorporando elementos de narrativa mais complexos enquanto mantinha seu estilo visual distintivo. O sucesso de The Grandmother não apenas solidificou sua decisão de se dedicar ao cinema, como também lhe abriu portas importantes na indústria. Foi durante a produção deste filme que Lynch começou a desenvolver as técnicas de direção e storytelling que mais tarde se tornariam sua marca registrada. Mas foi com Eraserhead, seu primeiro longa-metragem, que Lynch realmente começou a estabelecer sua reputação como um dos cineastas mais originais e provocadores de sua geração. A produção de Eraserhead foi uma verdadeira odisseia que durou 5 anos, durante os quais Lynch enfrentou inúmeros desafios financeiros e pessoais. O filme foi produzido com um orçamento extremamente limitado, e Lynch frequentemente tinha que trabalhar como entregador de jornais para conseguir dinheiro para continuar a produção. A história do filme, que segue Henry Spencer, um homem que descobre que é pai de um bebê mutante em uma paisagem industrial desolada, nasceu das próprias experiências de Lynch vivendo na Filadélfia, uma cidade que ele descrevia como cheia de medo, corrupção e decadência. Durante a produção, Lynch e sua equipe trabalhavam principalmente à noite, criando um ambiente de produção tão surreal quanto o próprio filme. O diretor passou incontáveis horas desenvolvendo os efeitos especiais práticos necessários para criar o infame bebê do filme, cuja composição exata permanece um segredo até hoje. A dedicação de Lynch ao projeto era total. Ele chegou a morar no set de filmagem, que foi construído nos estábulos abandonados do AFI, para economizar dinheiro e manter-se completamente imerso no processo criativo. O som do filme, que se tornaria um elemento crucial em toda a sua obra posterior, foi meticulosamente trabalhado para criar uma atmosfera industrial opressiva que complementava perfeitamente as imagens surreais. Quando Eraserhead foi finalmente lançado em 1977, as reações iniciais foram mistas. Muitos espectadores e críticos ficaram perplexos com sua narrativa não linear e imagens perturbadoras. No entanto, o filme começou a ganhar um segmento cult através de exibições da meia-noite no circuito alternativo, especialmente no Elgin Theatre em Nova York. A reputação do filme cresceu gradualmente, atraindo a atenção de outros cineastas importantes, incluindo Stanley Kubrick, que o considerava um de seus filmes favoritos. Esse filme experimental e perturbador chamou a atenção do produtor Mel Brooks, que, contra todas as expectativas, viu em Lynch o diretor perfeito para contar a história de John Merrick em O Homem-Elefante. O que muita gente não sabe é que Brooks deliberadamente escondeu seu nome dos créditos como produtor para que as pessoas não esperassem uma comédia, demonstrando uma compreensão profunda do potencial de Lynch. A produção de O Homem-Elefante foi um verdadeiro salto para Lynch, que passou de um orçamento de $2.000 em Eraserhead para impressionantes $5 milhões. O filme contou com um elenco estelar, incluindo John Hurt e Anthony Hopkins, e Lynch conseguiu manter sua visão artística única, mesmo trabalhando com um estúdio grande pela primeira vez. O resultado foi espetacular. O filme recebeu 8 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme e melhor diretor para Lynch, estabelecendo-o imediatamente como uma força a ser reconhecida em Hollywood. O sucesso de O Homem-Elefante abriu portas enormes para Lynch, levando-o a ser considerado para dirigir O Retorno de Jedi, que ele recusou, preferindo manter sua independência criativa. Em vez disso,
Ele aceitou o desafio de adaptar Duna de Frank Herbert, um projeto ambicioso com orçamento de 40 milhões de dólares, que se tornaria um ponto de virada em sua carreira, embora não da maneira que ele esperava. A produção de Duna foi notoriamente difícil, com Lynch perdendo o controle criativo final sobre o filme. O estúdio interferiu pesadamente na edição final, resultando em uma versão que desagradou tanto ao diretor quanto aos fãs do livro. Lynch ficou tão insatisfeito com o resultado que, em algumas versões do filme, pediu para que seu nome fosse removido dos créditos usando o pseudônimo Alan Smithy, uma prática comum em Hollywood quando diretores renegam um projeto. Esta experiência traumática com Duna acabou sendo fundamental para moldar a abordagem futura de Lynch em Hollywood. Em vez de se deixar desanimar, ele usou a experiência como aprendizado sobre a importância do controle criativo. Seu próximo projeto, Veludo Azul, foi feito com um orçamento menor, mas com garantia contratual de controle criativo total. Esta decisão provou ser crucial, pois Veludo Azul não apenas restaurou sua reputação crítica, mas também estabeleceu definitivamente o que viria a ser conhecido como o estilo lynchiano. O filme misturava elementos de filme noir com surrealismo e uma exploração perturbadora dos subúrbios americanos, características que se tornariam sua marca registrada. A parceria com Isabella Rossellini, que estrelou Veludo Azul, também foi fundamental neste período, tanto profissional quanto pessoalmente. O sucesso de Veludo Azul deu a Lynch um novo tipo de poder em Hollywood. Ele agora podia trabalhar dentro do sistema, mas em seus próprios termos. Os estúdios aprenderam que, embora seus filmes pudessem ser considerados estranhos ou experimentais, havia um público dedicado que apreciava sua visão única. Este equilíbrio entre arte e comércio permitiu que Lynch mantivesse sua integridade artística enquanto continuava a trabalhar com orçamentos consideráveis. Um aspecto frequentemente negligenciado da ascensão de Lynch em Hollywood é como ele conseguiu manter relacionamentos duradouros com colaboradores-chave, como o compositor Angelo Badalamenti e o editor Duane Dunham, que ajudaram a definir a atmosfera distintiva de seus trabalhos. Sua lealdade a certos atores também se tornou lendária, com Kyle MacLachlan, Laura Dern e outros retornando repetidamente para trabalhar com ele. A capacidade de Lynch de navegar pelo sistema de Hollywood enquanto mantinha sua visão artística única inspirou uma geração inteira de cineastas independentes. Ele demonstrou que era possível fazer filmes pessoais e artisticamente desafiadores dentro do sistema de estúdio, desde que se mantivesse firme em suas convicções criativas. Seu sucesso também ajudou a abrir as portas de Hollywood para outros cineastas experimentais e independentes. A transição de Lynch para a televisão com Twin Peaks, no início dos anos 90, foi outro momento crucial em sua ascensão, provando que sua visão singular podia funcionar também na TV. O show revolucionou a televisão americana e estabeleceu um novo padrão para narrativas serializadas complexas. Mesmo quando seus projetos não eram sucessos comerciais imediatos, Lynch manteve seu status em Hollywood como um autor respeitado, alguém cujo nome sozinho era suficiente para atrair atores de primeira linha e financiamento para projetos. Após o sucesso inicial de Twin Peaks e seus primeiros trabalhos em Hollywood, David Lynch embarcou em uma jornada artística ainda mais experimental e desafiadora, que redefiniu não apenas sua própria carreira, mas também os limites do que o cinema e a televisão podiam ser. Tudo começou com Lost Highway em 1997, um filme noir psicológico que marcou uma mudança significativa em seu estilo narrativo. A história, que segue um músico de jazz que inexplicavelmente se transforma em outra pessoa na prisão, estabeleceu um novo paradigma na forma como Lynch abordaria a narrativa dali em diante. O filme apresentou elementos que se tornariam cruciais em suas obras posteriores: identidades mutáveis, realidades paralelas e uma estrutura temporal que desafia a compreensão linear. A produção contou com uma trilha sonora inovadora que misturava música industrial com rock alternativo, estabelecendo uma nova abordagem sonora que Lynch continuaria a explorar. Em 1999, Lynch surpreendeu a todos com Uma História Real,
Talvez seu filme mais direto e acessível desde O Homem-Elefante, baseado na história verídica de Alvin Strait, um idoso que atravessou vários estados americanos em um cortador de grama para visitar seu irmão doente. O filme demonstrou que Lynch podia criar obras profundamente emocionantes sem recorrer ao surrealismo. Esta obra provou ser um momento de respiração antes de mergulhar em seus trabalhos mais experimentais da década seguinte. O ano de 2001 marcou o lançamento de Cidade dos Sonhos, considerado por muitos críticos e fãs como sua obra-prima. O filme, originalmente concebido como piloto para uma série de televisão, transformou-se em um labirinto narrativo que explora a natureza dos sonhos, desejos e identidade em Hollywood. A história de Beth Helms e Rita se desdobra em múltiplas camadas de realidade, criando um quebra-cabeça psicológico que continua gerando debates e interpretações até hoje. O filme ganhou o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes e estabeleceu Lynch definitivamente como um dos cineastas mais inovadores de sua geração. Em 2006, Lynch levou sua experimentação ainda mais longe com Império dos Sonhos, filmado inteiramente em vídeo digital. Esta decisão não foi apenas técnica, mas artística, permitindo que Lynch trabalhasse com mais liberdade e espontaneidade. O filme, estrelado por Laura Dern, é uma obra de arte surreal que borra completamente as linhas entre realidade e fantasia, narrativa e experimentação pura. A história de uma atriz presa em um papel que começa a consumir sua vida real é contada através de sequências não lineares que desafiam qualquer tentativa de interpretação tradicional. Durante este período, Lynch também começou a explorar mais intensamente outras formas de expressão artística. Sua presença na internet se tornou mais significativa com o lançamento de seu próprio website, onde compartilhava curtas-metragens experimentais, animações e seu peculiar relatório do tempo diário. Em 2011, Lynch lançou seus primeiros álbuns musicais como artista solo, Crazy Clown Time e, posteriormente, The Big Dream, demonstrando seu interesse contínuo em explorar diferentes formas de expressão artística. Talvez o projeto mais ambicioso e revolucionário deste período tenha sido Twin Peaks: The Return, de 2017, uma continuação de sua série original que redefiniu completamente o que a televisão podia ser. Ao longo de 18 episódios, Lynch criou uma obra que transcende categorias convencionais, misturando elementos de ficção científica, horror, drama e comédia em uma narrativa que desafia expectativas e convenções. O 8º episódio, em particular, é considerado uma das horas mais experimentais já exibidas na televisão, com sua exploração surreal da origem do mal através de imagens atômicas e supernatural. Lynch também continuou a expandir sua presença no mundo digital através de vários projetos online. Seu canal no YouTube, David Lynch Theater, tornou-se um espaço para experimentos visuais e sonoros, incluindo suas famosas previsões do tempo e uma série de curtas-metragens experimentais. Durante a pandemia de Covid-19, este canal se tornou ainda mais ativo, com Lynch compartilhando conteúdo regular com seus fãs. Sua abordagem à criação artística neste período posterior demonstrou uma liberdade ainda maior em relação às convenções narrativas e às expectativas do público. Lynch passou a trabalhar cada vez mais com técnicas digitais que lhe permitiam maior controle sobre todos os aspectos da produção. Seu interesse por sound design continuou a se desenvolver, com experimentos cada vez mais sofisticados em manipulação sonora e música ambiente. Um aspecto particularmente interessante de seus trabalhos posteriores é como Lynch começou a integrar mais explicitamente seus diferentes interesses artísticos. Sua prática de meditação transcendental, por exemplo, passou a influenciar mais diretamente seu processo criativo e a própria estrutura de suas obras. Suas pinturas e esculturas começaram a encontrar seu caminho para dentro de seus projetos audiovisuais de formas mais diretas, criando um diálogo interessante entre diferentes formas de expressão. Em termos de técnica cinematográfica, Lynch continuou a inovar em sua forma de trabalhar com atores. Seu método de direção, que sempre foi único, evoluiu para um processo ainda mais intuitivo e colaborativo. Uma curiosidade interessante é que Lynch nunca abandonou sua rotina de pintura, mesmo durante seus períodos mais intensos de produção cinematográfica.
Ele mantém um estúdio de arte em sua casa em Los Angeles, onde passa horas todos os dias explorando diferentes técnicas e materiais. Mas a arte visual é apenas uma das muitas facetas de Lynch além do cinema. Você sabia que ele também é músico? Lynch não apenas supervisiona cuidadosamente as trilhas sonoras de seus filmes, mas também compõe e grava suas próprias músicas. Ele lançou vários álbuns, incluindo Crazy Clown Time, de 2011, e The Big Dream, de 2013, onde demonstra seu amor pelo blues industrial e música eletrônica experimental. Sua abordagem à música é tão única quanto seu estilo cinematográfico, misturando elementos de rock, eletrônica e ambient com vocais processados e letras surreais. Lynch também tem colaborado com diversos músicos ao longo dos anos, incluindo Angelo Badalamenti. Seu compositor de longa data é Krista Bell, com quem escreveu e produziu música. Um aspecto particularmente fascinante da vida de Lynch é seu profundo envolvimento com a meditação transcendental. Ele pratica MT desde 1973 e é um dos seus mais fervorosos defensores. Em 2005, ele fundou a David Lynch Foundation for Consciousness-Based Education and World Peace, uma organização sem fins lucrativos que promove a prática da MT em escolas, entre veteranos de guerra com PTSD, vítimas de violência doméstica e pessoas em situação de rua. A fundação já arrecadou milhões de dólares e ajudou a levar a meditação para milhares de pessoas em todo o mundo. Lynch frequentemente fala sobre como a MT influencia sua criatividade e sua vida diária, descrevendo-a como uma ferramenta fundamental para acessar o que ele chama de oceano de consciência. Ele já realizou palestras em universidades e instituições em todo o mundo sobre os benefícios da meditação e sua relação com a criatividade. Lynch também se aventurou no mundo da escrita, publicando vários livros que oferecem insights sobre seu processo criativo e filosofia de vida. Seu livro Em Águas Profundas, Criatividade e Meditação é particularmente notável, combinando memórias pessoais, conselhos sobre criatividade e reflexões sobre consciência e meditação. Ele também coescreveu Room to Dream, uma biografia única que alterna entre suas próprias reflexões e uma narrativa biográfica tradicional, escrita por Christine McKenna. No mundo digital, Lynch foi um dos primeiros cineastas estabelecidos a abraçar a internet como meio de expressão. No início dos anos 2000, ele criou DavidLynch.com, um site de assinatura que oferecia curtas-metragens experimentais, animações, música e outros conteúdos exclusivos. Ele também se aventurou no mundo do design, criando móveis, luminárias e até mesmo uma linha de café premium chamada David Lynch Signature Cup Coffee. Seu interesse por design de interiores o levou a colaborar com fabricantes de móveis e a criar peças únicas que refletem sua estética distintiva. David Lynch faleceu em 15 de janeiro de 2025, aos 78 anos, em sua residência em Los Angeles, Califórnia. A notícia de sua morte pegou fãs e a indústria cinematográfica de surpresa, mesmo que, nos últimos anos, ele já estivesse lidando com diversos problemas de saúde que pouco a pouco o afastaram das atividades públicas e de novos projetos artísticos. A causa oficial de sua morte foi divulgada como complicações de um enfisema pulmonar, uma condição crônica que afeta a capacidade pulmonar e que David enfrentava há vários anos. O cineasta, conhecido por seu estilo único e surrealista, lidou de forma discreta com a doença, mantendo uma abordagem reservada sobre sua condição. Apenas amigos íntimos e familiares sabiam da gravidade de seu estado de saúde, embora os fãs tenham notado sua ausência cada vez maior de eventos públicos e entrevistas nos últimos anos de sua vida. O enfisema pulmonar é uma condição geralmente causada pelo tabagismo prolongado, e embora David Lynch fosse conhecido por seu amor por cafés e cigarros, ele nunca escondeu que o hábito de fumar o acompanhou durante boa parte de sua vida. Lynch frequentemente falava, em tom irônico e bem-humorado, sobre como o cigarro era uma de suas companhias constantes ao longo de sua carreira criativa. Ele costumava descrever como muitas das suas ideias surgiram em momentos de introspecção, com um cigarro entre os dedos e uma xícara de café à sua frente. Infelizmente, esse estilo de vida teve consequências que se tornaram irreversíveis com o tempo. Nos últimos anos,
A progressão da doença limitou sua capacidade de respirar com facilidade, afetando sua mobilidade e disposição para continuar trabalhando como antes. Nos meses que antecederam sua morte, Lynch foi hospitalizado diversas vezes devido a dificuldades respiratórias. Apesar de sua natureza otimista, aqueles mais próximos relataram que ele já vinha enfrentando momentos de grande fraqueza e cansaço extremo. Mesmo assim, manteve seu espírito artístico ativo, dedicando-se a projetos menores, como pinturas e música experimental, que realizava dentro de sua casa. A meditação transcendental, uma prática que adotou há décadas e promoveu fervorosamente, também foi um grande suporte durante esse período, ajudando-o a enfrentar as dificuldades de saúde com serenidade. Lynch frequentemente dizia que a meditação o ajudava a manter a mente livre de preocupações e a encontrar beleza, mesmo nos momentos mais difíceis. Em dezembro de 2024, sua saúde deteriorou-se significativamente e ele precisou ser internado por complicações respiratórias agudas. Apesar de receber tratamento intensivo, Lynch tomou a decisão, junto com sua família, de passar seus últimos dias em casa, cercado pelas pessoas que mais amava. Seus filhos, incluindo Jennifer Lynch, cineasta e escritora, e sua esposa, Emily Stoffler, relataram que ele passou seus últimos dias ouvindo música, assistindo a filmes clássicos que o inspiraram ao longo da vida e revisitando seus próprios trabalhos com um olhar nostálgico. Amigos próximos mencionam que Lynch manteve seu humor característico até o fim, sempre fazendo comentários perspicazes sobre a vida e sobre como a existência é um mistério tão grande quanto seus próprios filmes. A notícia de sua morte rapidamente se espalhou pelas redes sociais e pelos principais meios de comunicação, gerando uma enxurrada de homenagens de colegas da indústria cinematográfica, fãs e artistas de diversas áreas. Muitos destacaram sua contribuição incomparável para o cinema, lembrando obras icônicas como Eraserhead, O Homem-Elefante, Veludo Azul, Twin Peaks e Cidade dos Sonhos. A influência de Lynch transcendeu o cinema, alcançando a música, a arte e a televisão, sempre desafiando convenções e explorando os aspectos mais profundos da psique humana. Os filhos de Lynch divulgaram um comunicado emocionado agradecendo aos fãs pelo carinho e apoio, destacando que seu pai viveu de acordo com suas próprias regras e que sempre acreditou que a arte era uma maneira de se conectar com o universo. No comunicado, também mencionaram que Lynch expressou o desejo de que não houvesse tristeza em sua partida, mas sim celebração da vida e do mistério que ela representa. A família anunciou ainda que realizaria uma cerimônia íntima de despedida e convidou os fãs a participarem de uma meditação coletiva no dia 20 de janeiro, data em que ele completaria 79 anos, como uma forma de homenageá-lo de acordo com seus próprios princípios espirituais.